Olá a todos, agora são 7 horas e 41 minutos do dia 2 de abril de 2023. Hoje eu quero falar, sobre um assunto do qual as pessoas me perguntam, porque às vezes sente falta do tema, e, e essa pergunta que as pessoas me fazem é a respeito, da escolha que essas civilizações, alienígenas, extraterrestres, intraterrenos, fazem, ao longo do tempo. Então tem pessoas ainda que não conseguem, compreender como funciona essa questão, correto? Recentemente aí eu falei para vocês, a respeito do que é que o Rogério viu, correto? E não só o Rogério, como também outras pessoas, inclusive antigas da lista de transmissão, que tiveram aí a sua experiência, E como eu falei para vocês, quando se tem uma experiência assim com seres, alienígenas, você tem uma experiência impactante, querendo ou não, né? Porque você está ali na frente de uma pessoa que não é desse mundo, E que às vezes a sua característica física, que nós chamamos de tipologia, não é muito agradável, a quem vê. Então, como todos aqui já sabem, existem milhares e milhares e milhares de tipologias, Então, cada uma tem a sua aparência. Da mesma forma que na nossa fauna aqui, terrestre, nós temos vários seres, de uma classe reptiliana, de uma classe anfíbia, correto? De uma classe de aves, de peixes, de mamíferos, cada um com a sua espécie, Cada um com a sua determinada raça. Da mesma forma funciona lá fora. A única coisa que não se tem com a repetição de uma biodiversidade de fauna é a questão dos animais, Que nem eu falei para vocês. Tem planetas que têm um único tipo de mamífero, certo? Não tem vários, nem várias qualidades, E tem alguns planetas que nem têm nenhum tipo de fauna, mas sim uma grande quantidade de flora que é totalmente diferenciada. E aí você tem poucas espécies, de insetos que precisam trabalhar para que aquela fauna, daquele determinado planeta, ela esteja sempre saudável, correto? Então, aqui no nosso mundo, no mundo em que nós habitamos, nós temos uma diversidade gigantesca de mamíferos, anfíbios, répteis, ave, peixes, insetos. Por que isso? Porque isso foi trazido para cá, Isso aqui foi colocado aqui de forma proposital, correto? Principalmente por aquelas civilizações, que quando chegaram aqui quiseram coabitar com a espécie que aqui estava, E por consequência desse desejo da coabitação, eles trouxeram, dos seus mundos
algum tipo de criação para coexistir aqui com eles, né? E acabou que as raças, né, as espécies se misturaram e aí se expandiu a nossa fauna, que hoje nós chamamos de nossa, né? E por isso que nós temos essa biodiversidade, de um modo geral, extensa em todo o território mundial, né? Seja no deserto, né? Seja nas florestas, seja nos oceanos, seja onde for, correto? Então, o nosso mundo, ele é muito rico por isso. E tem aqueles, né, que acreditam, né, que por consequência da nossa biodiversidade e do que nós temos aqui, é que atrai, né, a visita desses homens e dessas mulheres do espaço. Só que tudo isso é uma ilusão, tá? É uma ilusão. Teve uma vez que eu assisti aquele programa lá, Alienígenas, né, do passado, que eu até recomendei para vocês ali no ano de 2017. Então, em um dos episódios, me parece que era da primeira temporada, eles falavam, né, que essas visitas seriam, né, por consequência da nossa ampla biodiversidade. E não é, entendeu? Não é. Por que eu falo que não é? Porque existem planetas aí que são planetas de criação, correto? Então, são planetas como eu falei para vocês sobre o planeta Prisma, quem se lembra desse planeta? São planetas onde são colocadas vários tipos de espécies, sabe? Para que ali ela se desenvolva por si só, mas sem a interação de uma inteligência, correto? Então existem planetas aí que são belíssimos na sua estrutura, correto? E que habita ali uma biodiversidade que, se eu contar para vocês, vocês ficariam alucinados, entendeu? Então, esses planetas aí que eu mencionei, eles também merecem, né, a visita desses homens e mulheres do espaço, por consequência, né, por consequência da questão da biodiversidade, né? Então, esses homens e mulheres do espaço, quando vêm aqui e quando vieram no passado e interagiram no passado com algumas pessoas, e até mesmo aquelas espécies, né? Aquelas raças hostis que vieram aqui e abduziram, né, de forma forçada algumas pessoas que não tiveram como impedir isso, e outras que foram levadas desse mundo através do que nós podemos denominar como sequestro, né? E nunca mais voltaram e nunca mais voltarão, não é por causa da biodiversidade, né? Tudo existe um complemento por trás, que é a ampliação do desejo deles, né? Daquilo que eles querem pesquisar, estudar, entendeu? Então, evidentemente, se uma outra civilização ela recebe autorização para adentrar a nossa atmosfera, é lógico, né, que dentro dessas autorizações irão ser feitas pesquisas. Por quê? Porque para aquela civilização que pode ser, né, que exista em um planeta desértico, né, ou em um planeta totalmente de gelo, pode ser que, por estar aqui em um planeta de uma ampla biodiversidade, eles irão aproveitar essa oportunidade concedida pela Federação e pela Confederação, e ali eles, com aquela autorização, irão colher, né, e recolher algumas amostras, seja do DNA das plantas, do DNA dos minerais, do DNA, né, da fauna, de um modo geral. Então, naquele momento da execução, né, daquele trabalho, pode haver sim
um vislumbre de uma pessoa que se torne testemunha daquele fato e daquilo que eles vieram fazer aqui, e ao seu relato pode dar a interpretação que eles vieram aqui pela curiosidade da nossa biodiversidade, que é uma mentira, entendeu? Porque existe vários outros, né, planetas e luas, de um modo geral, sistemas, né, solares, que são muito mais superiores do que simplesmente esse planeta que nós chamamos de Terra, que o seu nome é Eleap, e que na verdade é uma lua de Tiamat, né? Então, quando eles vêm aqui, eles vêm, né, aquelas civilizações principalmente que começaram, né, a conquistar agora a viagem interplanetária, quando chegam em um determinado solar, vou dar o nosso aqui como exemplo, e recebem essa autorização, eles vêm para interação, para conhecimento e para pesquisa, correto? Por quê? Porque dentro da oportunidade que foi dada àquela determinada civilização, eles vão aproveitar o máximo para fazer o melhor, para adquirir conhecimento e, consequentemente, com a autorização da confederação, eles podem sim, né, levar uma amostra de uma determinada espécie ou de todas as espécies para coabitar em um planeta que eles acabaram de colonizar, correto? Agora, falando, né, sobre a questão do contato, né, alienígena, o contato não é feito porque você é branco, porque você é preto, porque você é lilás, porque você é rosa, porque você é desfavorecido financeiramente, ou porque você é rico, ou porque você é intelectual e PhD em alguma coisa, ou porque você é um analfabeto funcional. Não. O contato, ele é feito porque eles querem fazer. Não existe um protocolo determinado e discutido entre as civilizações para determinar que somente um certo grau de pessoas, né, é que podem ser contactadas. Não existe. Não existe uma lei que fala sobre essas tratativas, entendeu? O contato é feito a partir do momento que a pessoa, seja de forma consciente, ou seja por consequência das suas atitudes, de forma inconsciente ou consciente, a pessoa se torna merecedora e ela se torna uma pessoa atrativa, né, para essa determinada civilização, entendeu? Então todos nós, depois do fundamento da lei, porque a lei sempre existiu, ela só foi fundamentada nesse primeiro céu por consequência das guerras que houve, que é a primeira e a quarta grande última guerra que houve, né, que são guerras interestelares, né? Então, depois que houve a implantação da lei por consequência da rebeldia, né, daquelas determinadas civilizações da alta primogenitude que se voltaram, né, contra o seu criador, que é aquele guardião do primeiro céu, como também tem no segundo, no terceiro, foi a partir daí que houve, né, a colocação das regras da lei, correto? Então, quando isso foi discutido e quando foi criado a federação e quando foi criado as confederações, nas reuniões que tiveram há bilhares e trilhares de anos atrás, né? Eu falo isso calculado tanto em nosso tempo como em tempo deles, foi determinado que um certo números, né, de pessoas poderiam ser, né, escolhidas
por por um determinado grupo de civilizações, para que assim, né, quando houvesse o interesse daquela determinada civilização, ela pudesse fazer contato com os seus, que é o que eu expliquei para vocês aquela vez, né? Quando ainda éramos, né, centelha divina, virgem, sem nascimento, e estávamos vagando na imensidão disso que chamamos, né, de universo e existência, nós já tínhamos sido escolhido, né, por um grupo de civilizações. Então, tem civilizações que escolheram somente 30 pessoas daqui. Tem aqueles que já escolheram mais de 2.500 pessoas. E tem aqueles que escolheram, né, mais de 10 milhões de pessoas. Então, tudo isso foi acertado e discutido. Então, aquele determinado grupo de civilizações, né, seja alienígena, seja extraterrestre, ao escolher, eles tiveram a legitimidade de fazer contato quando bem quisesse com aquele grupo selecionado por eles, que é o grupo convidado por eles, que quando passar ou não pelo fator da morte, né, e ir para Nírio e depois ir para Grempec, irá nascer no corpo dessa determinada civilização, correto? E será colocada em um determinado planeta, para que ali eles se desenvolvam e evoluam, porque tudo se expande, nada se acaba, tudo é reconstruído, né? Então, quando você vê uma pessoa, né, assim como eu e outros tantos, que foram escolhidos por um grupo de civilizações, não é porque nós, né, que tivemos sim um contato verdadeiro, seja de quinto, décimo, 15º, 20º grau, tá? Nós não somos melhores em nada daqueles que ainda não foram visitados ou contactados, entendeu? Então, quando você cria na sua mente esse desdenho, né, de achar que o Carlos, o João, a Maria foram contactados porque são pessoas excepcionais, você comete um grande erro, entendeu? Porque tanto eu como qualquer outra pessoa que já viveu aqui foi contactado, nós não somos especiais em nada. Nós apenas fazemos parte de um grupo que foi escolhido por uma determinada civilização, só que devido às atitudes, né, que teve na vida e a maneira que fluiu o pensamento, fez com que aquela civilização que escolheu aquele determinado grupo de pessoas que do qual você pertence, né, fizesse com que eles passassem a se aproximar de você, não por você ser excepcional, mas por você ter algo, né, que atraiu aquela civilização, que escolheu aquele determinado grupo de pessoas que você, no caso, estava incluído, entendeu? Então é dessa forma que funciona. Igual eu falei para vocês aquela vez, né? Se eu pudesse escolher, tipo assim, olha, antes de acontecer, se eu pudesse ter escolhido, eu falei para vocês e eu repito quantas vezes for necessário. Eu preferiria ter morrido, entendeu? Eu preferiria ter morrido do que ter sido curado, do que ter sido levado para outros mundos, correto? E ter sido devolvido para o meu, e daí em diante ter começado, né, a minha jornada com eles, correto? Igual eu quero aqui também frisar uma coisa: nunca, tá? Nunca, nunca, nenhum deles
disseram assim para mim assim: olha, Carlos, olha, Arques, você está vendo, ouvindo e aprendendo. Agora, quando você voltar para o seu planeta, você irá anunciar nós e tudo que você viu e ouviu de nós para toda aquela humanidade, para todos aqueles seres viventes. Em nenhum momento, igual eu falei para vocês, eles pediram isso ou determinaram isso. Nunca. Igual eu falei, foi eu que de livre, espontânea vontade, né, quis e estou compartilhando aquilo que vi e ouvi da parte deles, que do qual sou testemunha, né? Então, isso quebra, inclusive, esse, como eu vou dizer, como eu vou encontrar aqui a palavra correta, quer ver? Será que a gente pode usar a palavra paradigma, né? Isso quebra esse paradigma de dizer que a pessoa foi escolhida por causa que ela tem uma missão. Não, né? Não existe isso. Pelo menos até onde eu vi e compreendi, não existe. Entendeu? Não existe. Ah, você foi contactado porque você tem que falar dos alienígenas, ou dos extraterrestres, ou dos intraterrenos? Não. Não. A pessoa fala se ela quiser. Tanto é que das várias vezes, né, entre 2012 e 2014, né, que eu desejei mostrar essas pessoas do espaço, né, para o mundo, né, sempre Arnetoliel, ele dizia para mim assim: olha, Arques, você tem certeza, né? Tu tem certeza? E eu falava: tenho. E eles, né, me perguntavam por que do meu interesse de querer falar deles em um mundo que é totalmente desacreditado de si mesmo, né? E eu sempre, por ficar encantado, né, com aquilo que eu via, desde a pessoa em si até o planeta que ela habita e até as prerrogativas da tecnologia que foram usadas no passado e que hoje para eles não tem nenhuma relevância, só existe porque serve como um memorial da sua evolução, né? Igual eu já expliquei para vocês. Eu fiquei assim perplexo, né? E falei: não, de livre e espontânea vontade, eu tenho que falar deles para alguém, né? Eu tenho que contar sobre eles para alguém. Então a primeira pessoa que soube, a primeira, foi aquele coronel, né, que chegou ali naquele centro de saúde, né, no Parque Nacional da Serra do Canastra, para me buscar, em vista que todos vocês já sabem, né, do meu primeiro relato. O primeiro, depois dele, os que estavam ali, que eram os médicos, né, e os enfermeiros, e o pessoal que me deu banho de mangueira lá, também souberam. A segunda pessoa que soube foi a minha madrinha, que eu considero tanto como uma mãe biológica, certo? Depois dela, meu padrinho, e aí foi. Aí passando de boca em boca, depois eu conheci vários ufólogos, né, que vieram de fora do Brasil para poder me conhecer. Passei uma temporada, né, no Rio de Janeiro, uma temporada em São Paulo, uma temporada em Goiás, né, onde esses grupos de pessoas perguntavam para mim se eu aceitava ser submetido às experiências que eles queriam fazer, igual eu contei para vocês. Eu aceitei, desde que me fosse entregue também, né, uma cópia
daquilo que tinha sido registrado por eles através de mim, que na época foi colocado tudo em CD e DVD, porque a gente já tinha saído da era, né, do VHS e passado para o DVD, que era uma novidade, e depois para o pendrive, né? Então, houve esse acordo entre mim e eles, e eu falei, olha, eu aceito ser submetido a qualquer tipo de experiência, né? E desde que eu tenha uma cópia de tudo que foi filmado de mim. Eu já contei isso para vocês, está registrado nos áudios que eu gravei pro YouTube, que praticamente todos vocês têm download, né? Então, por aí vai, correto? Então, sempre foi assim, né? Foi eu quem escolhi falar sobre eles, e em nenhum momento eles exigiram que eu mostrasse para o mundo quem eles são ou qual foi a participação deles na história desse mundo, né? Como no caso de Atilio, Zamaniel, Arnetoliel, né? Aca, que tiveram ali uma interação direta com a humanidade do passado. Aca, né? No Egito, em toda a extensão daquela parte ali do Oriente Médio. Arnetoliel a mesma coisa. Atilio ali mais para o sul e o centro-oeste da África, né? Quando ainda era um único continente. Zamaniel na região onde hoje nós chamamos de Europa, né? E Ásia e Oriente Médio, e por aí vai, certo? Então, quando eu soube e me tornei testemunha da interação deles, porque eles me fizeram ir no passado e naquele presente onde eu estava com eles, eu fiquei encantado, né? Com tudo que eu vi e ouvi. Eu falei, não, eu tenho que, de alguma forma, contar para as pessoas, né, que quiserem ouvir sobre essa questão que eu vivo, né? E aí eu sabia, né, dos riscos, das críticas, das pessoas. Eu sabia de tudo isso, né? Sabia. Por quê? Porque as pessoas, elas são habitoladas, né, naquilo que é mentira. Tudo que é mentira atrai. Tudo, tudo. Tudo que é verdade causa desconfiança. Entendeu? Tudo, 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 tudo. Tudo que é fácil é convidativo. Mas tudo que existe uma regra para se seguir, para praticar, se torna um fator de desconfiança. Entendeu? Igual eu falei para vocês, eu poderia, sem problema algum, ter criado, né, toda essa história que seria escrita não com H, mas com E, né? Que aí seria um fato ilusório, não comprovado, correto? E que não passaria de uma ilusão da minha mente ou de uma vontade, né, de ser abduzido ou algo do tipo, correto? Então, os riscos eu sabia e sempre soube que existia, sempre, 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 sempre. O risco de ser criticado, o risco de ser rejeitado, o risco de ser apedrejado, né? Só que eu já sabia que as críticas sempre ia vir das pessoas que eram vazias, mal resolvidas, entendeu? E fracas. Eu sabia que eu nunca seria criticado por uma pessoa grande, e sim por aqueles que sempre quiseram ser pequenos. Entendeu?
Por que que eu falo isso? Porque as pessoas grandes, elas me procuram para ter de mim o conhecimento. Tá entendendo? As pessoas pequenas, elas chegam a mim para fazer críticas. Correto? Então, se tudo fosse uma mentira deslavada, né? Como se diz, aquele canal meu no YouTube, quando tinha lá os meus vídeos que eu removi, como anunciado para vocês há 2 anos que eu iria fazer isso, eu teria, você pode ter certeza, uns 10 milhões de inscritos, e a cada vídeo mentiroso que eu soltasse, eu teria aproximadamente uma média, vamos dizer, de 100 mil a 700 mil visualizações por vídeo. Tá entendendo? Por quê? Porque as pessoas, elas estão preparadas e receptivas para aquilo que é mentira. Porque aquilo que é mentira é fácil. Tá entendendo? Ninguém espera uma pessoa falar das coisas que eu falo e da maneira que eu falo, correto? Ninguém espera uma pessoa assim. As pessoas esperam uma pessoa que venha para ludibriar e enganar. Então, se eu me colocasse como um ser perfeito, né, eu seria muito mais agraciado do que eu sou por ser essa pessoa defeituosa que eu sou. Entendeu? Então, as pessoas que estão lá fora e esperam algo aparecer, elas esperam, né, uma pessoa que minta. Porque a mentira, até certo ponto, ela vai trazer conforto para aquele que ouve. Mas quando você vem e fala de uma verdade que ninguém ouviu, ou se ouviu, ouviu de uma maneira tão simplificada, por quê? Porque, inclusive, vocês me são testemunhas que a maioria dos contactados que apareceram por aí ao longo dos anos, né? E que vocês tiveram conhecimento deles, principalmente vocês, né, que já pesquisam isso antes mesmo de me conhecer, eu queria que vocês, mais uma vez, fossem honestos comigo. Qual deles, até aqueles de programas de televisão ou de documentários, qual deles falou com tanta propriedade acerca de um contato com determinadas civilizações da maneira que eu falo? Não existe. Não existe. É sempre a mesma coisa. Eu vi uma nave, eu vi uma luz, entrei na luz, acordei em um planeta, vi monumentos, depois voltei para a Terra. Sempre é assim. Aí quando você pressiona a pessoa, né, ela não sabe o que falar sobre aquela civilização, ela não tem aquele amplo conhecimento porque a ela não foi dada, e aí ela não sabe sair daquele relato, entendeu? Então, as pessoas, no geral, né, elas esperam aquilo que é doce para elas. Elas não querem uma pessoa que fale dos seus defeitos. Elas querem uma pessoa que seja perfeita, né? Então o ser humano é muito isso. A pessoa é muito isso. Usar o termo ser humano é uma questão metafórica, né? Porque 90% da humanidade, eu vou dizer assim, é ser vivente. São poucos que despertaram para se tornar seres humanos. E quando você se torna humano, a tendência é todas as pessoas
se afastar de você. Por quê? Porque você exala, né, sinceridade e verdade. E as pessoas não gostam de quem fala a verdade. As pessoas gostam de quem fala a verdade e também conta uma mentira. Mas quando você fala a verdade demais, você já não presta. Você não serve, tá errado, né? Então, eu tenho vários amigos, né? Inclusive pessoas da lista de transmissão, que é psicólogo, né? Que é psiquiatra e que ficam encantados, né? Com o meu relato. Já me conheceram pessoalmente, entendeu? Já fizeram testes em mim dentro da psiquiatria e ficaram encantados, entendeu? Porque nunca viu o resultado que deu, que foi um resultado fora daquilo que eles aprenderam, inclusive na faculdade, entenderam? E eles mesmos, por serem, né, entre aspas, conhecedores do comportamento humano, né, da mente humana, disseram para mim: olha, Carlos, se toda pessoa fosse igual a você, o mundo não seria essa desgraça que é. Por quê? Porque mostrar a sua imperfeição para as pessoas faz você atrair dois tipos: pessoas boas e pessoas ruins, entendeu? Agora, quando você é totalmente fora da caixa, né, daquilo que esperam de você, aí o mundo todo cai de joelho, entendeu? Porque você passa a praticar aquilo que a maioria gosta.